Fala galera, eu sou o Maurício Ricardo e esse é o primeiro episódio do que eu vou chamar de momentos mágicos da minha vida. Sabe aquelas histórias que você conta no bar? Eu contei essas histórias muitas vezes no bar e alguns amigos meus falaram assim: cara, por que você não conta isso pro seu público lá no site, lá no canal, sei lá onde? É o que eu vou tentar fazer. Se vocês curtirem, eu tenho muitas outras histórias dessas para contar, algumas vividas por mim, algumas coisas que eu li durante a vida, mas que são interessantes, a maior parte relacionada à música, que é um ambiente que eu vivi muito de perto. Então, eu tinha uns 10 anos quando os Secos e Molhados foram o maior fenômeno da música popular brasileira. Eu só veria uma coisa de igual proporção talvez com os Mamonas Assassinas, muitos e muitos anos, décadas mais tarde. Mas os Secos e Molhados foram uma coisa indescritível, porque a gente vivia uma época muito careta e muito controlada, que era aquela época da ditadura militar, 73. Muitos de vocês com certeza não eram nem nascidos. E em 73, 74, tinha um fenômeno acontecendo no resto do mundo, que era o fenômeno glitter ou glam rock, né? Que explorava muito a androginia, aquela coisa de homem passar batom, passar glitter, botar plumas e paetês, que era uma maneira de contestar o sistema. E que aqui no Brasil, mesmo estando no auge da ditadura militar, por ter sido um movimento global e por não representar um perigo político, algumas pessoas conseguiam fazer isso na arte. O Dizzy Croquete fazia isso com dança no Rio e os Secos e Molhados despontaram em São Paulo, apesar de ter o Ney Matogrosso como principal cantor, que é mato-grossense, que estava no Rio na época, mas o João Ricardo, que era o principal compositor e o cara que bolou o conceito dos Secos e Molhados, sabendo que não era um grande cantor, ele era um português, filho de um poeta, filho de um poeta português, João Apolinário. Ele teve o conceito da banda, ele queria fazer uma coisa meio Crosby, Stills, Nash Young, aquela coisa de vocais entrelaçados, né, bacanas e tal. E ele foi buscar um cantor, falaram num cantor para ele, que era um hippie lá do Rio, que cantava em teatro amador e tudo. Ele falou: conheceu o Ney Matogrosso. Trouxe o Ney Matogrosso para São Paulo. O Ney Matogrosso era um hippie daqueles de vender pulseirinha mesmo, já tinha 28 anos de idade, não era nenhuma criança, quando ele assumiu os vocais dos Secos e Molhados e levou toda uma teatralidade para aquilo ali, juntou com essa coisa da onda glitter. Não é verdade, embora o próprio Ney tenha dito isso em algumas entrevistas, que os Secos e Molhados inspiraram a maquiagem do Kiss, porque Arthur Brown já fazia isso nos anos 60 e tem um hit bastante conhecido chamado Fire, né, com uma maquiagem bem Kiss. Enfim, era toda uma onda. O David Bowie já tinha o Ziggy Stardust, né, com a cara pintada. Estava tudo acontecendo na mesma época. Mas para o Brasil, o mais chocante foi o timbre da voz do Ney, porque ninguém acreditava, né? Todo mundo falava: pô, o que é isso, né? Não se ousaria cantar assim sendo um homem no Brasil. Nunca, nunca antes do Ney. O cara seria chamado de bicha, né? Iam jogar coisa nele. Realmente teria que ter muita coragem para cantar daquele jeito. Eu ainda usei a expressão bicha porque é que usava mais fortemente na época. E o Ney chegou com aquela cara pintada, rebolando, semi-nu. Quem ouvia pela rádio, era antes da internet, né? A gente só foi ver os Secos e Molhados num clipe no Fantástico, que eu vou falar lá na frente. Mas quem via quem ouvia o Ney pelo rádio falava: isso é uma mulher cantando, não é possível, não, isso não é homem, não é homem. E foi até um certo momento de comoção nacional de saber se é homem ou mulher, homem ou mulher. Eu sei que eles estouraram, né, com o Vira e Sangue Latino, 2 mega hits, que depois viria Rosa de Hiroshima, Fala, um monte de músicas do disco que vendeu igual água. Vendeu tanto que a Continental, que era uma gravadora pequena, teve que pegar os discos que estavam em estoque, encalhados, derreter o vinil, porque vinil derrete, e prensar de novo com Secos e Molhados, porque vendeu igual pão na padaria mesmo. Eles simplificaram a capa original, que era dupla, fizeram uma capa simples com encarte de enfiar, tudo isso para ganhar tempo, para poder satisfazer o mercado. E foi nessa época, em 74, eles tinham lançado o segundo disco deles, mas a banda se desgastou internamente, teve uma série de problemas lá, envolvendo principalmente o Ney e o João, mas tinha a ver com egos também gigantescos, principalmente, com todo respeito, do João Ricardo, que nunca deu ao Ney o valor que o Ney merecia como artista. Até hoje ele trata o Ney Matogrosso como se fosse só a voz do projeto dele, né?
tem as razões dele, mas o Ney é o Ney, é foda, né? Bom, em 74, sei lá por aí, os Secos e Molhados chegaram até a minha cidade, Uberlândia, Minas Gerais. E eu era um jovem, uma criança de 10 anos, e falei, meu Deus do céu, cara, eu tenho que ver isso. E pedi pro meu pai, e meu pai me deixou ir com os meus irmãos. Então, o primeiro show que eu assisti na minha vida foi uma coisa mind-blowing total, que foi um show dos Secos e Molhados, né? Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo com o meu olhar infantil de quem não tinha acesso a nada, né, de informação, porque não existia internet. E a gente vivia realmente uma época que, por mais que neguem, né, havia uma repressão, havia uma ditadura que proibia algumas coisas. Curiosamente, a música proibida dos Secos e Molhados, que não podia tocar no rádio, se chama Mulher Barriguda, porque a ditadura militar achou o termo pejorativo para uma mulher grávida, embora tenha uma parte que da letra que fala, haverá guerra ainda, tomara que não, mulher barriguda, tomara que não. Então essa guerra talvez eles tenham interpretado isso de alguma maneira, porque o Brasil estava realmente nessa época, naquela guerra contra a guerrilha do Araguaia, enfim, eram tempos do Médici, eram os anos de chumbo da nossa ditadura. Bom, eu fui lá ver aquele show e eu falei, cara, o que é isso? Aquilo marcou minha vida, sabe? Se você pergunta assim, pô, você é um cara liberal, né? Eu sou um cara liberal, sou de uma família liberal, meus pais são artistas, meu pai é radialista, minha mãe cantora e radialista também, e aquilo pra mim me marcou muito, e a partir daí eu virei roqueiro, porque Secos e Molhados fazia rock progressivo mesmo, ao vivo você via isso muito claramente, né? E toda aquela imagética me ajudou a crescer sem preconceito, sabe? Isso foi muito útil para mim, porque era um gesto de coragem muito grande se apresentar daquela maneira, né? E a imagem deles nas aparições de TV eram fantásticas, porque eles tinham uma banda por trás muito boa, mas os três, o João, o Gerson Conrad e o Ney, só dançavam, tal, faziam coreografias nada muito sofisticadas, mas com um visual sempre muito chocante. E os 2 clipes, ou 3 que eles fizeram pro Fantástico, eu não me lembro, na época, foram muito chocantes. O primeiro reproduzia a capa do disco, que eram as cabeças deles na mesa, assim, servidas no meio de comida, né? Hoje, na era do Photoshop, dos games em 3D, não quer dizer nada, mas uma criança da minha idade via aquilo, a gente a gente era bobinho o suficiente para não perceber que era um prato de papelão que eles cortaram por trás, encaixaram aqui e que pegaram uma tábua, fizeram uns buracos para enfiar a cabeça, simples assim. Então era muito chocante ver aquelas cabeças na mesa, até isso era muito forte, né? Eu sei que assim, Secos e Molhados marcaram a minha vida, eu assisti aquele show, né, no TC, Uberlândia Tênis Clube, que é um ginásio local, e pronto, foi mind-blowing. A partir dali eu fui descobrir o rock, eu fui descobrir Kiss, fui ver o show do Queen, um monte de coisas que são outras histórias, né? E lancei meu site na web, e fui pra TV, e comecei a fazer um monte de coisa, e fiquei famosinho, e fui pro Altas Horas 2 vezes, né? E na segunda vez que eu fui ao Altas Horas, eu tava sozinho, né, no camarim do Altas Horas, e camarim é um negócio meio opressor, você fica lá fechado, nervoso, você vai entrar no ar e tal, né? E eu cheguei e falei, cara, vou sair aqui, abrir a porta, né? E quando eu abri a porta, tinha um corredorzinho assim lá na Globo de São Paulo, e aí do outro lado da rua, do outro lado do corredor, com a porta aberta também, provavelmente no mesmo tédio, o Ney Matogrosso. Aí eu olhei assim, o Ney Matogrosso, né? Falei, caralho, é o Ney, cara. O Ney tá aqui, né? E aí vem toda aquela coisa da infância, vem aquela coisa... E é um dos discos que eu mais ouvi na vida, né? Eu tenho 4 versões em vinil dele. Eu tenho, CD. Eu sou fã ao ponto de falar pra você que a versão que o Charles Gavan do Titãs remasterizou, ele errou e puxou o baixo do Rosa de Hiroshima ligeiramente para lá. Quem tem o Spotify pode comparar e ver que infelizmente a mixagem do Charles Gavan destruiu o Rosa de Hiroshima, que é um clássico, né? Uma música do Gerson Conrad com letra em cima de um poema do Vinícius de Moraes. Pode reparar, bom, enfim, mas que eu viajei. Eu sei que tá lá o Ney tá lá, pá, e eu falei, caramba, é o Ney, né? Eu falei, vou puxar assunto, né? Eu fiquei meio intimidado, eu nunca fico, mas fiquei por tudo que o Ney representa. E eu falei, cara,
Eu só queria te falar, né? Todo mundo fica meio idiota na frente de um ídolo, que eu sou seu fã pra caramba, que foi o primeiro show que eu vi na minha vida e que mudou minha vida. Passou ousadia na época, no palco e tal. Ele falou, onde foi isso? Eu falei, Uberlândia. O Ney tem um jeito muito calmo de falar assim, Uberlândia. Eu vou muito a Uberlândia, eu tenho amigos lá. Eu falei, que legal, tal, pá. O show foi num lugar com telhas metálicas, assim. Ele descreveu o TC pra mim direitinho. Eu falei, telhas metálicas. Inclusive a acústica era horrível, mas era o lugar que aconteciam os shows em Uberlândia. Lá mesmo, foi lá mesmo, que era uma quadra de tênis. De basquete. E futebol de salão e tal. Aí ele falou, então foi lá, né? Eu lembro desse show, foi o nosso último show. Eu falei, foi o nosso último show. Eu falei, pô, né? Assim, fiquei. Eu voltei e falei, putz, o último show dos Secos Molhados, cara. Quem falou isso foi o Ney Matogrosso, ele não ia errar, né? Foi o último show dos Secos Molhados. Aí eu tive. Bom, fui pro programa e lá no Serginho, ficou todo mundo em volta, assim, né? E tinha a apresentação do Ney. E o Ney me entra cantando Fala dos Secos Molhados numa versão acústica que tinha violino ou violoncelo, quer dizer. Enfim, uma versão maravilhosa de uma das músicas mais lindas dos Secos Molhados, que é Fala, que no original tem um solo de Moog do Zé Rodrigues, que é uma coisa bem rock progressiva, bem legal. E eu falei, caralho, olha que vida mágica, né? Eu tô aqui sentado vendo o Ney, eu conversei com ele nos bastidores e fiquei sabendo que foi o último show dos Secos Molhados. Eu fui procurar informações sobre isso na internet, no Google, com muita dificuldade. A única coisa que eu achei foi que eles voltaram do México, acabaram de cumprir algumas datas no interior de Minas, ou em Minas Gerais, e ali acabou a banda. Então confirmou a história do Ney. Que partiu para uma carreira solo de sucesso, né? O Gerson Conrad, que é arquiteto, ele ainda chegou a gravar com a Zezé Mota um disco, saiu pela Som Livre, que foi legal. E o João Ricardo até hoje assina como Secos Molhados. Teve alguns bons e alguns maus momentos. Eu gosto de muitos discos solos do João Ricardo e gosto de uma tentativa que ele fez de Secos Molhados em 77, que ele pegou uma pessoa que é um cara também hiper misterioso. O cara apareceu, fez esse disco e sumiu, que canta bem igual ao Ney, sabe? Uma voz bem igual ao Ney e que tem um clássico chamado Que Fim Levaram Todas as Flores. Tocou muito no rádio, muita gente achando que era o Ney Matogrosso cantando, chamava Secos Molhados. E é um disco muito bom, esse disco, Secos Molhados, de 1977, do João Ricardo. Mas essa é a história que eu tinha para contar para vocês, do primeiro show que eu vi na vida, de como eu tive a chance de conversar com o Ney e de saber que eu assisti o último show da banda mais revolucionária dos anos 70. Se você curtiu, dá seu feedback aí, dá um like para eu saber o que você achou, comenta, porque eu tenho mais histórias dessas para contar. E ia ser bem legal poder compartilhar isso com vocês. Vai ficando assim uma espécie de autobiografia registrada em vídeo. Obrigado.